Olá, um grande abraço para você que está acompanhando esse vídeo, esta videoaula, mais uma que nós publicamos aqui para ensinar você a conhecer um pouco mais sobre o mercado imobiliário e sobre essa dinâmica da compra e venda de imóveis, que é um assunto que gera muito interesse das pessoas. Muitas pessoas não conhecem bem como funciona essa dinâmica, então eu deixo aqui a minha contribuição para você com essa aula ensinando um pouco mais sobre essa dinâmica e para você conseguir ter sucesso nos negócios imobiliários que você tiver na sua vida, tá? Então, o tema de hoje é como escolher um imóvel para investimento. Como de praxe, eu faço em todas as minhas aulas, faço minha apresentação. Meu nome é Fabrício Junqueira, sou corretor de imóveis aqui no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Petrópolis. Deixo aqui os meus contatos para você, o meu site www.junqueirimóveis.com.br, onde eu destaco o trabalho que nós fazemos aqui na imobiliária com os anúncios dos imóveis à venda e principalmente com o nosso blog, onde nós temos aqui vários textos que falam do mercado imobiliário e tem também as outras aulas, né? Hoje nós temos cerca de 7 aulas, além desta, que falam sobre o mercado imobiliário e sempre esse bate-papo rápido e bem organizado para ajudar você a conhecer um pouco mais e também abrir o espaço para você interagir com a gente, deixando seu comentário, fazendo seu pedido. No Instagram, você, através do @Fabrício Junqueira Corretor, você também acompanha lá os nossos conteúdos. A gente não usa tanto o site quanto as redes sociais só para publicar imóveis, não. Pelo contrário, a gente procura sempre entregar muito material para trazer as pessoas que nos seguem, que nos acompanham, a conhecer o mercado e ver como é interessante falar sobre imóveis, falar sobre o mercado imobiliário. No nosso Facebook também, Fabrício Junqueira, e no YouTube, que é uma das plataformas na qual passa essa aula. Se você estiver assistindo pelo YouTube, é Fabrício Junqueira. Eu convido já você a se inscrever no canal e dar o like aí no vídeo para ajudar a que mais pessoas tenham acesso a esse material, tá bem? Então vamos entrar aqui no tema. Eu sempre gosto, quando a gente inicia uma nova aula, de falar da importância do tema que está sendo abordado, né? E quando a gente fala de imóvel para investimento, qual que é a importância desse tema? Nos dias de hoje, nós vemos uma preocupação cada vez maior nas pessoas em conhecer as mais diversas formas de investir o dinheiro que acumulam no decorrer da vida, né? Então, a gente vendo televisão ou na própria internet, quantas vezes nós vemos propagandas de empresas que querem nos ensinar a investir, enfim, querem nos ensinar a investir da melhor maneira possível o nosso dinheiro, né? Então, o investimento em imóveis, ele está entre os mais almejados dentre aqueles que acumulam patrimônio na vida, visto que um imóvel é um investimento extremamente seguro, de difícil volatilidade, difícil intervenção do governo em sua gerência, difícil confisco e etc. Contudo, face aos altos valores necessários para se fazer esse tipo de investimento, algumas cautelas são necessárias para não se investir errado e perder dinheiro. Então, basicamente, essa que é a importância desse tema, né? Porque dentre as diversas maneiras que nós temos de investir, desde caderneta de poupança até renda fixa, investimento em ações, de todas as maneiras que nos ensinam e que nos falam sobre investir o nosso dinheiro, o investimento em imóveis, ele é um dos mais importantes. E por que eu digo isso? Justamente pelas as questões que eu coloquei aqui. O investimento em imóvel é um investimento extremamente seguro, não é? Nós já tivemos aqui no nosso país, embora não se tenha nenhum indício de que isso vai se repetir, mas nós já tivemos aqui no nosso país o confisco da poupança das pessoas, não é? Nós tivemos também, e nós temos nos dias de hoje, investimentos em ações, por exemplo, onde determinadas empresas elas acabam quebrando ou dando problema e aí você perde aquele investimento. Investimento em fundos
de investimento, onde aquelas empresas quebram, bancos pessoas que a gente sabe que investiram durante décadas em aposentadorias privadas e aí a entidade quebrou e a pessoa ficou sem o dinheiro. Então, quando você investe em um imóvel, ele é um investimento extremamente seguro, porque você está comprando um bem material ali que é de alto valor, não é? Então, assim como ele é extremamente seguro, ele é de difícil intervenção do governo, difícil confisco, né? Como a gente falou aqui, como já teve o confisco da caderneta de poupança, o governo ele é muito difícil ele confiscar um imóvel, né? Não existe isso. Você, ao comprar um imóvel, você é protegido pelo sistema de registro de imóveis e você tem um documento ali que protege a sua propriedade. Então, para um governo ter alguma gerência sobre o seu imóvel ou tomar ele de você, ele tem que passar por um processo muito difícil, eventualmente uma desapropriação da qual você será indenizado. Então, assim, o investimento em imóveis ele é muito seguro. Porém, como todo investimento, ele também tem riscos. Então, aqui nessa aula, o nosso objetivo é dar um esclarecimento inicial para você que pretende ingressar nesse tipo de investimento, para você saber por onde começar e como tomar decisões para você fazer um investimento sem que você tenha prejuízos nesse investimento, tá bem? Então, vamos às dicas para você buscar um imóvel com o objetivo de investimento, tá bem? Aqui nós vamos falar diretamente para o investidor, ou seja, aquele que tem um capital acumulado e pensa em investir num imóvel para poder ter uma rentabilidade de aluguel, ou então pegar aquele dinheiro que ele tem e deixar ele, digamos assim, num bem material onde ele não tem que ficar com dinheiro solto e podendo gastar com outras coisas. Então, nós estamos falando diretamente para esse perfil de pessoa, tá? Então, a primeira dica que eu dou para você aqui é você separar o que é o imóvel de investimento de casa própria. É muito importante você criar essa distinção na sua cabeça. Há uma diferença muito grande em você comprar um imóvel para investimento e você comprar a sua casa própria. Tá certo? A casa própria, ela é o imóvel da moradia da família. Tá certo? Então, nele são prioridades o conforto e o bem-estar. O preço não é a prioridade. Localização não é a prioridade. Então, você, quando vai comprar a sua casa própria, você quer o conforto, você quer aquele local onde a sua família vai estar lá feliz, né? A sua esposa vai estar satisfeita, ou o seu marido, né? Ou você mesmo, ainda que você não tenha uma família, você esteja morando sozinho. Quando você fala em casa própria, é o seu lar, é o local onde você vai estar totalmente tranquilo e confortável. Ou então com seus filhos, um local onde você quer que seus filhos cresçam com saúde e a mente boa, então você quer aquele local com bastante privacidade e tranquilidade. Então, quando a gente fala nesse tipo de imóvel, o preço, ele não é a prioridade é o bem-estar. Então, ainda que você encontre um imóvel que dentro do mercado ele está um pouco mais caro, por ser a casa própria, às vezes você está disposto até a fazer esse sacrifício, porque você sabe que ali está a felicidade da família. Bem como a localização, ela não é prioridade. Às vezes você quer morar até um pouco mais afastado dos centros urbanos para você conseguir ter essa qualidade de vida, tá certo? Já o imóvel para investimento é diferente. Ele não necessariamente precisa estar em bom estado de conservação. Ele precisa sim estar localizado em área de grande procura. Tá? Então, a questão da localização nós vamos falar um pouquinho mais à frente, mas o importante aqui nessa primeira dica é que o imóvel ele não necessariamente precisa estar em bom estado de conservação, tá bem? Porque quando a gente fala em imóvel para investimento, para aluguel, ele precisa sim estar com tudo funcionando, precisa ter parte hidráulica, elétrica, enfim, portas, janelas, tudo tem que estar em bom funcionamento, mas não precisa ser algo muito refinado, algo às vezes até reformado, novo, como você provavelmente faria questão que na sua casa própria você tivesse, tá bem? Então é importante criar essa distinção e ter esse primeiro raciocínio em mente. A segunda dica que eu deixo aqui para você é sobre a documentação, tá? Então, até destaquei aqui, ó, sempre compre um imóvel para investimento com documentação desembaraçada,
Tá? Então, o que é a documentação desembaraçada? É aquela documentação apta a você, querendo fechar negócio, você ir até o cartório e lavrar a sua escritura de compra e venda. Então, um imóvel que tem a possibilidade de você, passados o tempo ali de você pagar o imposto e tirar as certidões, você chegou no cartório e conseguiu lavrar a sua escritura de compra e venda, essa é a documentação desembaraçada, né? Se você não consegue ter a sua escritura, ou seja, o imóvel está embaraçado, com a documentação embaraçada, você deve procurar um advogado especialista no direito imobiliário, ou então um corretor de imóveis que entenda profundamente de documentação, para checar o quê? A viabilidade da regularização dessa documentação. Então, vou dar um exemplo aqui para você. Tem muitos imóveis que eles têm problema, às vezes, de inventário. Então, ele tem documentação, porém ela está embaraçada. Então, você precisa que tenha um profissional ali, o advogado, por exemplo, que cuida do inventário, não só do inventário, mas também um advogado da sua confiança, que eles vejam, que eles conversem entre si, olhem essa documentação para ver se há a viabilidade de ser regularizado isso. Às vezes o inventário já está em fase final e já está em vias de sair a documentação, né? Então é necessário que tenha um profissional vendo essa documentação caso dela estar embaraçada, tá bem? Agora, se ela estiver embaraçada sem possibilidade de resolver, ou se esse imóvel que está sendo oferecido para você ele não tiver documento, aí você sai fora, caia fora, porque aí todo aquele princípio que você tem de fazer um investimento, ou seja, você vai aplicar uma parte considerável ali do seu dinheiro na compra de um imóvel, isso tudo cai por terra. Porque se o imóvel não tem documento, ele perde de forma enorme a sua valorização. E aí não importa se você vai comprar esse imóvel e, digamos, ele não tem documento, e aí o proprietário fala para você: ah, não, mas eu vendo até pela metade do preço. Não importa, não há desconto que ele dê para você que compense você comprar um imóvel sem documento, tá bem? Isso aí no longo prazo é perda de dinheiro, é jogar dinheiro fora. Então, sempre tenha isso em mente, a questão da documentação. Só compre imóvel para investimento com a documentação desembaraçada. O terceiro ponto que eu falo aqui para você é a localização. Então, num imóvel com objetivo de investimento, a localização ela é fundamental, né? Você lembra lá na primeira etapa, na primeira dica, a gente falou da diferença para casa própria, né? Na casa própria, você não necessariamente precisa da localização. Você pode morar, muitas pessoas até preferem morar longe de áreas com muita população para poder ter uma privacidade, ter um conforto, silêncio, essa coisa toda. Já no imóvel para investimento, não, você tem que dar preferência às localidades com alta densidade de pessoas, tá certo? Bairros populosos, áreas centrais e ruas de boa circulação. E por que isso, né? Justamente pela facilidade do aluguel. Você investindo num imóvel nesse tipo de localidade, você vai ter facilidade para alugar esse imóvel, porque tem muita gente que circula na região. Áreas centrais são áreas que há interesse de pessoas morarem nesses locais, justamente por estar perto de tudo, né? E ruas de boa circulação a mesma coisa. Para imóveis comerciais, você tem uma rua de boa circulação, o aluguel da loja, a loja vai estar sempre tendo interesse no aluguel, tá certo? Então, a localização é a terceira dica que eu dou aqui para você. A quarta dica é a separação do entendimento de imóvel residencial para imóvel comercial, tá bem? Então, é importante você ter em mente o seguinte, que o imóvel residencial, ele costuma ter um aluguel de menor valor e costuma dar mais manutenção, tá certo? Já o imóvel comercial, ele costuma ter aluguéis maiores e também costuma dar menos manutenção, porque via de regra a empresa aluga e ela gosta de fazer a obra do jeito dela, então você não se preocupa muito com isso. Porém, o problema do imóvel comercial é que ele fica mais tempo vazio em comparação com o imóvel residencial. O imóvel residencial, ele tende a estar sempre alugando. Já o comercial, especialmente em períodos de crise, ele tende a ficar vazio, às vezes por muito tempo. Então, você não deve necessariamente
pensar que um é melhor do que o outro, não existe melhor, existe a questão do risco, tá certo? Então, o imóvel residencial você precisa ter isso em mente. Ele é um imóvel que costuma estar alugado com uma maior frequência, porém a tendência dele é ter um aluguel de menor valor. E por que que o aluguel é de menor valor? Porque a residência, os inquilinos que vão fechar contrato de aluguel com você, eles são das mais diversas origens. Então, muitos inquilinos eles têm ali o valor certo para pagar o aluguel. Então, você não tem como pedir um valor muito alto, porque senão você não vai conseguir alugar. E os imóveis residenciais eles são em muito mais quantidade do que os imóveis comerciais também. Então, quando você tem ali numa determinada rua um imóvel residencial para alugar, a tendência é que tenham mais concorrentes para alugar do que o imóvel comercial, tá certo? Mas aqui a questão do valor do aluguel é principalmente por conta da capacidade de pagamento. Então, a capacidade de um inquilino residencial ela é inferior à de um inquilino comercial, tá? E também o imóvel residencial costuma dar mais manutenção. Então, é importante você saber que ao alugar um imóvel, você tem certas manutenções que você vai ter que fazer no imóvel. Embora o inquilino ele seja responsável pelas manutenções no período em que ele morar lá, principalmente das coisas que ele causar dano, a lei diz que o, o uso natural, o desgaste natural do tempo das coisas do imóvel, né, alguns problemas que aconteçam no imóvel pelo uso e o decurso do tempo, eles são de responsabilidade do proprietário. Então você, eventualmente, depois que passar o período de aluguel, você vai ter que fazer um investimento ali para fazer uma certa manutenção no imóvel residencial, tá? Já o imóvel comercial não, ele tende a dar menos manutenção, né? Por aquele ponto que eu citei, de os inquilinos, conforme troca a empresa mesmo costuma fazer uma obra para deixar do jeito dela e você dá o abatimento ou não. E tem o problema de ficar vazia, o imóvel comercial ficar vazio, principalmente em tempos de crise. Tá bem? Então é importante ter essa diferenciação das duas possibilidades. O item 5, a dica 5, que eu deixo para você aqui, é que você não se prenda ao valor do aluguel. Tá bem? Então, inicialmente, eu quero deixar a seguinte ideia para você. Não faça nenhum tipo de comparação sobre percentual de aluguel com percentual de outro tipo de investimento, tá bem, gente? Aluguel é um outro tipo de investimento. Então você não deve nunca pensar o seguinte: ah, mas se eu pegar esse valor aqui que eu vou comprar o imóvel e colocar, por exemplo, na renda fixa, eu vou ganhar um valor lá, vou ganhar 0,7, 0,8%. E se eu pegar esse dinheiro e colocar no imóvel, pô, eu vou ganhar só 0,3%. Então o imóvel é ruim. Então você não deve pensar isso, você não deve fazer nenhum tipo de comparação, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? É como eu digo aqui na segunda mensagem, ó. Lembre-se que o imóvel tende a valorizar com o tempo, independente do aluguel que você receba. Então é aquilo, se você tiver, né, você pensa assim, ah, eu vou deixar meu dinheiro na poupança, que eu estou ganhando 0,5%. É melhor do que eu comprar um imóvel que eu vou ganhar menos de aluguel. Tá, mas a poupança, se você gastar o dinheiro do rendimento da poupança ou de qualquer outro investimento, da renda fixa ou de ações, se você pegar esse dinheiro e gastar ele, você continua tendo o mesmo dinheiro. Então, por exemplo, você tem 100 mil reais na poupança. Se você ficar pegando os juros mês a mês e gastando ele, você, no final de 20 anos, você vai continuar tendo 100 mil. O imóvel não. O imóvel, ele tende a valorizar com o tempo. Então, se você pega o seu imóvel, aluga ele e você gasta o aluguel, daqui a 20 anos, o dinheiro, os 100 mil que você comprou no imóvel, ele já vale muito mais, porque o imóvel tende a valorizar com o tempo. Percebe? Então você nunca deve fazer essa comparação. Por isso, além de você não fazer essa comparação, você também não deve se prender ao valor do aluguel por conta disso. Você tem que alugar pelo preço que está sendo pago ali na região. Não fique pensando que o inquilino quer pagar um valor que você considera inferior e que ele quer fazer isso porque ele não está nem aí, ele não respeita o seu imóvel, ele não. Ele não quer pagar o que eu acho que é justo. Você não tem que pensar dessa maneira. Você tem que pensar o seguinte: eu estou investindo em um imóvel para alugar, então eu preciso que ele esteja alugado. E aí você, de acordo com as circunstâncias do tempo, você varia
ou cai um pouquinho mais quando estiver desvalorizado. Quando valorizar, você sobe um pouquinho mais o aluguel. O importante é manter o imóvel alugado, não importando o valor que se paga naquela época, tá bem? E o mais importante, ressaltando aqui, como eu falei, é a localização. A localização tem que ser boa para que sempre tenha inquilinos procurando o imóvel, tá bem? E aqui a última dica que eu deixo para vocês aqui, nesse bate-papo nosso rápido aqui, é que se o imóvel perder valor, venda. Venda o imóvel. Não, você não deve se prender a esse imóvel que você comprou para investimento. Na verdade, não só para investimento, qualquer imóvel você pode ter esse raciocínio, mas falando especificamente de imóvel para investimento, se esse imóvel ele perder valor com o decorrer do tempo, você venda ele, tá? Então, deixo a dica aqui, ó. Como qualquer investimento de longo prazo, o imóvel está suscetível a circunstâncias externas que podem acontecer com o tempo e depreciá-lo. Então, por exemplo, a construção de uma favela no entorno, a migração de pessoas, ou a migração do comércio, etc. Então você pensa comigo, você fez um investimento naquele imóvel, enfim, você se preocupou com a localização, você se preocupou com a documentação e tudo, e comprou aquele imóvel, e no decorrer do tempo você está alugando aquele imóvel, enfim, está tirando a sua renda. Mas de repente, começou com o decorrer do tempo a ser construída uma favela ali no entorno, e os imóveis ali daquela região eles estão perdendo valor assim de uma forma absurda. Então, se você está sentindo que ali é uma área que está desvalorizando, venda o imóvel, entendeu? Não fique se preocupando que um dia vai melhorar isso tudo, não. Venda logo o imóvel, porque você tem que pegar esse dinheiro e colocar num outro investimento, como eu vou falar ali embaixo, tá? Então, por exemplo, você viu que está construindo uma favela no entorno, ou está tendo uma migração das pessoas ou do comércio, né? Vou citar um exemplo para você. Aqui na minha cidade, Petrópolis, nós temos uma região comercial que é muito famosa a nível nacional, que é a Rua Teresa. Então, a Rua Teresa é uma rua de comércio de roupas, e ela é muito conhecida. Durante muitos anos, várias excursões do Brasil inteiro vinham até a Rua Teresa para os sacoleiros e sacoleiras fazerem aquela compra grande e venderem roupas nas suas cidades. Então, com o passar do tempo, houve uma migração desse comércio, né? Muitas pessoas pararam de vir comprar na Rua Teresa porque abriu-se outras redes de venda de roupas, até fora de Petrópolis, que passaram a atrair mais o público. Então, houve essa migração do comércio e a Rua Teresa acabou tendo uma grande desvalorização com o decorrer do tempo. Então, isso também pode acontecer. Você tem bairros onde há muitos anos eles eram bairros muito procurados, de muita densidade populacional, mas com a mudança das cidades, o crescimento de um lado e de outro, houve uma migração, então perdeu-se valor naquela região. Então, se perder valor, você venda o imóvel. Né? Como eu digo aqui, ó, fuja da frase, eu não vendo nada, só compro. Né? Quantas pessoas que a gente conhece, principalmente a gente que lida com o mercado, sendo corretor de imóveis, a gente lida com pessoas que usam essa frase, né? Ah, mas eu não vendo nada, eu só compro imóvel, porque vender é errado. Tem muita gente que pensa assim. Então você tem que fugir dessa frase, porque ela não é uma frase que tem uma verdade total. Nada tem uma verdade total, né? E essa frase também não tem. Então você deve sim vender. Se aquele imóvel está perdendo valor, você venda o imóvel. Por quê? Porque vender significa a possibilidade de levar o seu investimento para outro local de valor. Então, quando a gente fala em vender o imóvel, não quer dizer que você vai vender aquele imóvel para torrar o dinheiro. Não, você vai vender aquele imóvel justamente para, com aquele fruto da venda que você fez, você investir numa outra localidade de valor. Aí você pode falar para mim, ah, Fabrício, mas o meu imóvel ele perdeu tanto valor que se eu vender ele pelo preço atual, eu não consigo comprar mais nada. Então você tem que pegar esse dinheiro e colocar ele num outro tipo de investimento, que como a gente falou lá no início, você tem vários investimentos, renda fixa, ações, enfim. Não vou entrar nesse assunto porque o nosso tema aqui é falar de um mercado imobiliário. Mas por que você deve vender se ele está perdendo valor? Porque se ele vem gradativamente perdendo valor, a tendência é que ele perca cada vez mais. Então você tem que migrar, mudar esse seu investimento para outro local de valor, tá certo?
Então, por fim, eu quero agradecer aí a sua audiência, você que ficou aí até o final assistindo essas dicas. Novamente renovo o convite aí para você acessar o nosso site, o nosso blog, as nossas redes sociais e deixe também o seu comentário, né, dizendo aí se você gostou, não gostou, se sentiu falta de mais algum assunto e também para dar dicas aí, solicitar um novo tema aí que você ache relevante para querer saber mais, tá bem? Muito obrigado e um grande abraço.